Hello, galera do YouTube! E aí, gente, como que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, é dia de gravar vídeo. Acho que ficou melhor assim. Fale aí se tá legal. Se vocês que visualizarem aí, deixa aí comentário de vocês. Mas pra mim, assim, a visão aqui tá legal. Então vamos embora. Vamos de conteúdo, gente, que hoje é dia de... Quis gravar aqui bem descontraída com vocês. Fiz um pequeno cronograma aqui para que eu não fique perdido e para que eu grave um vídeo assim bem direto, né? Para que não fique muito enrolado, para que não fique muita enrolação, né? Sem muito mimimi e pra gente conversar aqui um pouquinho. Gente, hoje o último vídeo que eu gravei, eu falei sobre algumas coisas alguns erros que a gente comete quando a gente começa a empreender, né? Para vocês que não sabem, que estão chegando aqui no vídeo agora, eu empreendo aí na área de cosméticos. Então, se você quiser saber um pouco mais, você tem que ver o vídeo anterior, tá? Para não ficar colocando assunto em cima de assunto. Então, vão para os vídeos anteriores e vejam todos os vídeos, porque hoje eu vou falar de um assunto, vamos para frente, tá? Então, eu quero comentar com vocês hoje por que eu comecei a empreender, né? Por que eu decidi entrar nessa empreitada aí de empreender, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que trabalham fora, muitas mulheres que estão aí na batalha para ajudar né, no sustento dos seus lares, para ajudar o marido, algumas, né? Cada uma tem sua experiência de vida, né? E no meu caso, eu decidi empreender porque vou falar um pouquinho aqui, eu já contei um pouco da minha história e eu vou contando aqui para vocês conforme eu for gravando o vídeo. Eu vou contando, cada vídeo eu conto um pouco para que não fique muito longo, tá, gente? Hoje o vídeo vai ser no máximo de 20 minutos, tá bom? Em 2018, eu trabalhava em hotel. Eu fui hoteleira por quase 20 anos, gente. Eu tenho quase 20 anos aí de carteira assinada na área de hotel, né? Eu passei por alguns setores na área de hotel que é hotéis que são os hotéis que hospedam pessoas, né? Porque tem outro tipo de hotel. Tem um motel, tem um hotel mesmo. Mas eu trabalhava com hotelaria nesse lado aí, de hospedagem, né? E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar e cheguei a trabalhar um ano e pouco em um hotel, né? Foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E depois comecei a trabalhar em hospedagem. Então eu fui crescendo, trabalhei durante muito tempo como camareira, fui camareira de hotel. Não, assim, é uma área assim, bem difícil, né? Mas até estava conversando esses dias com meu marido, o quanto isso me desgastou, o quanto isso exigia, né, da gente. Ele até falou, realmente, amor, é uma área que você vê, as camareiras, elas trabalham muito. Mas por eu ter chegado no Rio de Janeiro muito nova, muito novinha, né, de ter toda uma história, todo um histórico e não conseguir estudar muito no tempo que é para estudar mesmo, né? Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu já era mãe, eu fui mãe na adolescência e eu já tinha um filho, então não tinha muito o que escolher. Eu tinha que trabalhar naquilo que me aparecesse, porque eu precisava de dinheiro, né? Precisava de dinheiro para me sustentar e para sustentar o meu filho. Então, eu comecei trabalhando em um hotel e depois eu fui para um hotel hospedagens e que para mim na época foi assim algo maravilhoso, porque era um mundo totalmente diferente do mundo que eu vivia, né? Porque eu sou de uma cidade muito pequena, sou de uma cidade do interior do Paraná. Então eu fui para trabalhar nesse hotel, né? Nossa, para mim era surreal, assim, tudo que eu via lá dentro, porque era assim coisas muito chiques, assim, vamos dizer assim, coisa chique, né? E aí comecei a trabalhar. E ali eu fui me desenvolvendo, fui me desenvolvendo. E no último hotel, para resumir assim, no último hotel que eu trabalhei, era um hotel 3 estrelas e que esse hotel, eu cresci lá dentro, eu fui galgando, né? Fui galgando, como é que fala? Fui saindo, né? Saí de camareira, fui para outro setor, fui galgando em outros setores, né? Vamos dizer assim.
E aí, em 2018, esse hotel que eu trabalhava, ele estava a ponto de fechar as portas, né? E realmente ele fechou. E aí, devido a tantas coisas que eu já contei pra vocês, que eu tive, né, depressão e tudo mais, foi justamente nessa fase que eu tinha desenvolvido depressão. Eu acredito, assim, olhando, às vezes, né, como eu sempre falo aqui pra vocês, quando eu vejo, assim, meu marido estudando, e a gente vê os especialistas falando o que causa depressão, eu entendi por que eu entrei em depressão, né? Eu quase não dormia direito, eu dormia muito pouco, eu trabalhava muito, a minha rotina era muito, assim, acelerada, eu não tinha tempo para nada, não tinha vida social, porque quem trabalha em hotelaria trabalha, normalmente é 6 por 1, né? Você folga um dia na semana, um domingo do mês, e assim, era muito maçante para mim como dona de casa, né? Cuidar de casa e todos esses anos cuidando de casa, mãe de 2 filhos, todo esse resumo, né, desse tempo, isso me causou, né, a depressão. Aí eu não vou falar muito sobre isso, gente. Se vocês quiserem saber também, vocês têm que ir lá no vídeo que eu falo de depressão, tá? Aí, em 2018, quando o hotel fechou, eu tava lidando com tudo isso, lidando com já tinha lidado com síndrome do pânico, já tinha, assim, saído um pouco da depressão, mas ainda sofria, sabe? Eu sofria muito de ansiedade e depressão. Aí foi quando eu conheci meu esposo, e o meu esposo, que é psicólogo, ele falou, não, você precisa se tratar, você precisa tomar um remédio, você precisa ir para né, fazer terapia. Eu não fazia terapia, inclusive, né, isso também me prejudicou bastante, porque eu não fiz terapia. Aí tem outro assunto, gente, que vou gravar em outro vídeo para vocês entenderem por que eu não fiz terapia. Foi por puro descuido, assim, sabe? Puro descuido, mas eu vou explicar para vocês por quê. O que ocorreu esse descuido que me prejudicou bastante. Em outro vídeo eu gravo um vídeo só falando sobre isso, tá? E aí comecei a fazer o tratamento, e aí já tudo aconteceu ao mesmo tempo. Saí de hotelaria. Quando eu saí de hotelaria, eu decidi ser uma empreendedora, e na época eu já vendia semi-joias, e aí eu decidi empreender. Foi quando eu falei assim, bom, já que eu vou empreender, então eu vou fazer o MEI, né? Eu vou entrar para fazer o MEI, eu vou me cadastrar no MEI. E aí foi quando, então por isso que eu digo para você que me visualiza aí, se você é uma dona de casa, se você é uma mulher que empreende, né? Como eu falei no vídeo anterior, veja lá, tá? Se você não viu ainda, corre pra lá também para me prestigiar. Aliás, gente, vou dar um ponto aqui, eu vou pontuar aqui, ó. Não se esqueça de curtir o vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe comentário, gente. Deixe comentário, nem que seja um coração, nem que seja um joinha aí, mas faça isso para que eu possa crescer aqui no YouTube, tá? Se vocês, assim, se vocês querem me ver crescendo por aqui, se vocês fizerem isso, já me ajudam muito. E aí decidi ser MEI, decidi me cadastrar no MEI. Então, se você é empreendedora, se você empreende alguma coisa dentro do seu lar, seja MEI, se cadastre no MEI, tá? Por quê? Porque o MEI, outra coisa que eu vou falar, aqui. Por que eu me cadastrei no MEI? Porque o MEI, ele te traz benefícios. Porque uma das coisas que eu parei para pensar quando eu decidi parar de trabalhar foi, e agora? Como é que vai ser? Porque a gente sabe que a gente trabalha, a gente paga o INSS, a gente fica se preparando para quando chegar na velhice, que todos nós vamos chegar, nós nos aposentarmos, né? Eu me aposentar, todos nós vamos passar por isso, né? E aí eu conversei com meu esposo e falou, não, ou eu pagava a minha autonomia ou me tornava uma MEI. Então eu pensei assim, eu não penso, gente, sinceramente, eu não me preocupo assim, porque eu particularmente eu não pretendo me aposentar, tá? Eu quero trabalhar até a hora que Jesus quiser me levar, né? Eu espero assim, de todo o meu coração, e oro para isso, para que Deus me dê forças, para que eu chegue lá, né? Que é uma dádiva. E para que eu chegue bem, né? Para que eu chegue bem,
com uma saúde aí boa, para que eu consiga trabalhar até... Eu conheço senhoras, inclusive na minha igreja, que tem 70 e poucos anos e que trabalham, que fazem as coisas, que fazem um monte de coisa que às vezes uma mulher jovem não faz, né? Então, a minha intenção é continuar trabalhando, né? Não importa, mesmo que eu me aposente, eu pretendo continuar trabalhando, né? Então, eu até anotei que o que me fez parar? O que me fez parar foi tudo isso. Quando o hotel fechou, a gente decidiu, eu e meu esposo conversamos, eu tinha, assim, pouco tempo que a gente tinha se conhecido, e aí ele falou pra mim, não, você não precisa mais trabalhar. E assim, eu vejo isso como graça, sabe? Graça de Deus. Ele falou assim, mas aí eu pensei assim, não, eu vou parar de trabalhar de carteira assinada, mas eu vou continuar fazendo alguma coisa, né? Para se sentir útil, para não ficar, né, aquela pessoa que depende de tudo, para tudo, né? Então eu falei assim, não, então eu vou fazer alguma coisa e vou trabalhar e vou construir um negócio. Eu sei que não é fácil, mas eu quero construir um negócio. E a partir dali eu comecei a construir um negócio. Depois da pandemia mesmo que eu comecei a trabalhar assim pra valer. E quando eu firmei mesmo o meu negócio foi quando eu abri a loja. E mesmo depois que eu fechei a loja, que também tá aí no outro vídeo que eu comentei, mesmo depois que eu fechei a loja, eu falei, não, mas eu não vou parar de trabalhar. Eu acredito no negócio de cosméticos. Eu acredito que uma mulher vendendo cosméticos, embora a gente passe por muito preconceito, né, e isso também é assunto para outro vídeo, mas eu acredito que a gente pode sim, gente, ter renda com a venda de cosméticos, né? Uma coisa que eu queria pontuar aqui para vocês, por exemplo, hoje em dia, gente, a maioria dos trabalhos pagam um salário mínimo. E com a venda de cosmético hoje, eu consigo tirar um salário mínimo ou até um salário mínimo, pelo menos vendendo cosméticos. Então, tipo assim, pra mim não faz muito sentido, tipo, eu trabalhar para ganhar R$ 1.400 num lugar, se eu posso trabalhar dentro da minha casa, cuidar das minhas coisas com mais... Óbvio, gente, mas isso é o meu pensamento, tá? É o meu pensamento. Isso é o pensamento de alguém que empreende, de alguém que optou por não trabalhar mais fora, tá? E ganhar um salário mínimo e, né, podendo até tirar um pouco mais, mas trabalhando em casa, tendo tempo para cuidar da minha casa, tendo tempo para cuidar, para estar, né, mais perto aqui da minha casa. Eu não sou mãe de criança, né? Não tenho criança, mas eu tenho meu filho que tem 24 anos e que ele não depende totalmente de mim, mas eu ajudo muito ele, assim, em todos os aspectos, né? A gente, que é mãe, a gente tá ali sempre ajudando, empurrando o filho, dando uma palavra, né, de encorajamento pro filho, ajudando o filho, ajudando o meu marido, né, nos momentos, tendo o aconchego do lar, quando ele chega em casa, contra uma comida gostosa, né? Enfim, gente, mas isso aí é tudo, né? Eu sei que tem mulher que não consegue isso. Isso é o relato de uma mulher que decidiu, né? Que tomou a decisão de não trabalhar mais fora. E eu sei que tem realidade que é totalmente diferente da minha realidade, tá bom? Então, foi isso. Pensar que precisar parar um pouco, né? Precisar parar um pouco, pensar nos prós e contras de trabalhar fora, mas podendo ganhar a mesma coisa estando no lar, estando no lar, né? E também eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os benefícios de ser uma MEI. De novo, para você que me visualiza aí, que trabalha em casa, que ainda não é MEI, vale a pena você se cadastrar para ser MEI, tá? Vale a pena porque você vai ter um negócio. Eu sempre pensei assim, gente, quem me conhece aqui próximo, se você ainda não me segue no Instagram, me segue no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui. Agora eu tô com o Instagram novo, eu vou deixar os dois, vou deixar o meu pessoal e vou deixar também o meu Instagram profissional, tá? Eu vou deixar embaixo, vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, tá? Então veja lá e vai lá me seguir. É tudo sobre profissionalizar. Aliás, gente, deixa outra pontuação. No último vídeo eu falei profissional. Gente, que vergonha. Eu falei, depois que eu tinha gravado o vídeo todo, que eu vi que eu tinha falado a palavra errada.
E eu sou totalmente consciente de que é errado, tá, gente? Mas assim, às vezes eu falo muito rápido e aí eu acabo comendo algumas palavras. Eu percebi isso de um tempo pra cá, acho que a pessoa tá ficando velha, né? Profissionalizar, gente, sobre profissionalizar o seu negócio, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, não tô trabalhando mais, não mais decidi ser MEI, todo o direito que uma pessoa que trabalha fora tem, eu também tenho, né? Aliás, todo não, mas um deles os anos de aposentadoria já contam pelo tempo que eu sou MEI praticamente desde que eu parei de trabalhar, eu já entrei para ser MEI, então tá contando ali. Então, eu não tô, eu não tô, como é que eu vou dizer, esqueci da palavra, tá contando os meus anos, como os meus anos de contribuição, eles continuam sendo contados, tá? Outra coisa, gente, deixa eu ver aqui, gente, que eu não lembro. Que seria a aposentadoria por idade. Eu tenho direito à aposentadoria por idade e também tenho apoio, no meu caso que empreendo, eu tenho apoio do Sebrae, né? E o apoio do Sebrae é bom tanto pra gente que empreende com cosmético, como que empreende uma manicure, uma cabeleireira, né, como eu falei da outra vez, quem trabalha com bolo, quem trabalha com confeitaria, seja com o que for, gente, o Sebrae tem curso para tudo. Tudo, gente. Tudo. Inclusive, eu preciso fazer um curso de gerenciamento, que eu tô aprendendo a gerenciar meu negócio melhor. Eu já tô gerenciando, eu já gerencio, mas eu preciso aprender e eu tô me profissionalizando, tá, gente? E também, eu só vou falar de 2. Se vocês quiserem, vocês que estão aqui, quer que eu grave um vídeo falando sobre isso? Quer que eu grave um vídeo falando sobre isso? Sobre quais são os benefícios que a gente tem? Então, deixa aí nos comentários se você quer que eu grave, tá? Os benefícios que o MEI nos dá. O outro dele, que eu vou falar só de 3 para não alongar muito aqui o vídeo, para não prolongar o vídeo, que é o auxílio doença. Por exemplo, se eu precisar de um auxílio doença, né, a mulher que engravida, ela pode tirar a licença maternidade, por exemplo. Vamos supor aí que Deus me dê a possibilidade de eu engravidar, eu posso entrar de licença maternidade sendo sendo uma MEI, gente. Porque o MEI é como se fosse uma empresa. E o último benefício que eu até anotei aqui, mas que eu quero falar aqui também, vai dar já 20 minutos, nós temos acesso, quem é MEI, tem CNPJ, a gente tem acesso a coisas que outras pessoas não têm. Por exemplo, essa semana eu fiz uma compra de roupa pra mim, né? Tô até com meu casaquinho aqui novo. Esse casaquinho aqui eu comprei a preço de custo, né? Por quê? Porque eu tô em um aplicativo que eu tenho acesso só com o CNPJ e que eu posso comprar roupa para minha família inteira, sendo MEI, com o preço de um representante de um atacadista. Então tem vários benefícios de você ser MEI, então vale a pena. Então a minha dica para você que me visualiza aí se tudo que eu falei aqui não fizer nenhum sentido para você, leve em consideração isso. Se cadastre no MEI. Quanto que eu pago? Hoje em dia a gente está pagando aí por volta de R$80, né? Eu comecei pagando 60, hoje em dia é 80. Então você já tem que considerar esse valor, esse valor como um valor de despesa fixa no teu negócio, que é você pagar a taxa do MEI, tá? Então, gente, por hoje é isso. Essa semana, esse foi o assunto. Semana que vem tem outro assunto aqui no canal. Então, um abraço para vocês. Não esquece, gente, deixa o like para mim e se inscreva no canal e deixe comentário aí se você quer que eu grave outro vídeo falando dos benefícios, mais benefícios, né, que eu já falei alguns, mas tem mais de ser uma MEI, ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!